A opinião de vai ser um novo programa também. Começa a ser um novo programa também, com as diversas opiniões. Na semana passada tivemos uma opinião de uma área política, de um líder de uma área política, ou de alguém com peso e influência nessa área. Hoje, esta semana, vamos para outra área. Convidámos para estar connosco o líder de um grupo político em Torres Vedras, no caso o Bloco de Esquerda, o BE, e convidámos Alexandre Fernandes a dar-nos a sua opinião sobre o que se passa no Conselho e sobre aquilo que quer para o Conselho também. Antes de tudo mais, Alexandre, obrigado por teres aceito o meu convite, estares aqui a conversar comigo e connosco. É um espaço da tua responsabilidade, é um espaço teu, em que a opinião é toda tua, sou só mensageiro, como costumo dizer, e é um primeiro programa, é um programa mais de apresentação, mas com certeza que há opiniões que gostarias de ter, de debater, de falar, como por exemplo, deixava já nas tuas mãos a primeira opinião. Qual é o primeiro assunto que achas pertinente nesta altura aqui em Torres Vedras? Bem, antes de mais quero agradecer o convite ao Carlos, como também cumprimentar todas as pessoas que estão a ver-nos através da revista Festa e da RTV ON. Um dos temas neste momento que está na ordem do dia é essencialmente a acusação pelo Ministério Público relativamente à tese de doutoramento do Presidente da Câmara, Carlos Bernardes. O Ministério Público acusou o Presidente da Câmara de 40 plágios. Bem, 40 plágios também são muitos, mas aqui a acusação não é só sobre um deles, é sobre os 40, são todos diferenciados. Ainda não tive acesso à acusação. O que eu sei é por causa da comunicação social que se tornou uma notícia nacional. De facto, o que podemos ver é que 40 plágios não é só uma frase ou duas, não é? E ontem também foi notícia na comunicação social que a Universidade tirou o grau de doutoramento ao Presidente Carlos Bernardes, portanto ainda se torna mais grave. E isto é algo bastante grave, nomeadamente que neste caso eu acho que afetou e afeta a figura do Presidente da Câmara Municipal de Torres Vedras, como é evidente, e temos que considerar que plágio, e todos sabemos que plágio é crime. Então, temos um Presidente da Câmara Municipal, que neste caso cometeu um crime, alegadamente, porque ainda não é apenas uma acusação, não é, mas penso que seja particularmente grave, e se de facto for comprovado que o Presidente da Câmara fez este plágio na sua tese de doutoramento, é realmente grave para a Câmara Municipal e para a figura do Presidente da Câmara. O Alexandre, para além de neste momento líder de uma força política cá em Torres Vedras, estás a acabar também uma licenciatura. Sim. Isso a vocês que estudam cria-vos mais problemas por isso? São mais sensíveis por isso? Mas é importante, no caso, pergunto eu, como cidadão, é importante que o Presidente da Câmara de Torres Vedras, de Lourinhã, de Sobral, de Lisboa, de onde quer que seja licenciado, doutorado. Isso é a coisa mais importante. Não, claro que não. Nem todos os Presidentes da Câmara têm que ser doutorados. Não têm que ser. Não é? Nem é preciso serem mestrado ou licenciatura para ser um bom Presidente da Câmara. O problema é quando temos neste caso o doutoramento ou o mestrado e de facto as coisas não foram feitas corretamente. Eu sou estudante universitário e a minha primeira aula da licenciatura foi um professor que até foi um pouco agressivo a falar-nos sobre plágio. Foi 1h30 a falar-nos sobre plágio e do quão grave isso é, porque nós no secundário não tínhamos qualquer percepção do que é que seria plágio ou não, e de facto a mostrar-nos que o plágio é crime e que nós podemos ser... É pior do que copiar, ou não? Sim, de certa forma, sim. Não.
E não estamos a falar de um teste secundário, né? Estamos a falar de uma tese de doutoramento, que é o grau máximo das universidades, certo? E em relação a isso do doutoramento, pronto, novamente eu digo que é de facto muito grave e queria lhe dizer também que na minha universidade, no ISCTE, podemos ser suspensos ou podemos até ser expulsos da universidade, depois depende também da dimensão da gravidade. Neste caso, a gravidade maior é, neste caso, os doutoramentos, ou os mestrados, as teses, mas nós podemos ser realmente expulsos devido ao plágio. E também para lhe dizer que ainda há cerca de 2 semanas, 3 semanas, houve um workshop no ISCTE sobre o plágio. Então? Para nós realmente percebermos que às vezes até estamos a fazer plágio sem sabermos, e é preciso realmente perceber quais são, o que é que está errado, o que é que está correto, porque muitas das vezes até os nossos orientadores das teses são pessoas que não conseguem acompanhar tudo a rigor, não é? E o ISCTE tem um sistema que detecta o plágio nos trabalhos. É tudo sim. Já com meio informática e por aí. Mas é assim, nos trabalhos académicos, pergunto eu, nos trabalhos académicos de teses, de doutoramentos ou por aí, não há a possibilidade e não é comum os diversos que ele está a fazer, socorrer-se de textos, socorrer-se de frases já existentes para ilustrar aquilo que quer dizer e para ilustrar aonde quer chegar e para dar mais força ao seu próprio trabalho. Isso não é comum ser feito. Sim, penso que sim. Até qual é o problema de uma situação destas? É que o não fazer referência, não dizer que é de um outro e apropriar-se como sendo do próprio ou não? Ou há algo para além disso? Na tua opinião, claro, Alexandre. Sim, na minha opinião, basicamente para mim é estar a usar o trabalho dos outros para nome próprio. E isso é particularmente grave. E como sabemos, o plágio, como já disse aqui, e toda a gente sabe, o plágio é crime. Não podemos fazer isso no meio académico. Eu sou do meio académico, tenho mais sensibilidade para isso do que propriamente, se calhar, outras pessoas, não é? Mas também realçar novamente que não acho que os presidentes de Câmara ou as pessoas que têm funções executivas que tenham que ser doutoradas, não é? Mas, de facto, tem que ter alguma seriedade nas questões, tendo em conta o cargo que tem. Neste caso, o Presidente da Câmara Municipal é uma das figuras mais importantes do município. E isto depois também apela a que as pessoas tenham alguma descrença em relação aos políticos. Quer dizer, as habilitações literárias são a base das pessoas, certo? E quando uma pessoa diz realmente que fez uma tese de doutoramento e depois fez plágio, para mim é grave. É grave. Coisas menos graves. Já percebemos, sobretudo, a vossa posição e a posição do Alexandre, claro, que é muito sensível a estas coisas. Já o tinha percebido em outras comunicações, em outros locais também que o Alexandre tinha feito. Uma outra situação, vamos ter amanhã as comemorações do 25 de Abril. Eu sei que o Alexandre, aliás, e o Bloco, inclusive, pretendiam estar nas comemorações de forma oficial, mas não vão poder fazer, quer dizer, o líder do Bloco em Torres Vedras não vai poder fazer. De qualquer das formas, qual é a importância do 25 de Abril? Eu sei que o Alexandre é muito novo para 20, já apanhou 25 de Abril a posteriori. Exato. Mas para vós, qual é a importância que tem o 25 de Abril e o acontecimento em si? Em relação à ação solene da Assembleia Municipal, irá uma pessoa das listas autárquicas de 2017 discursar. Ou seja, não pode ir uma pessoa que não tenha estado nas listas, exatamente como eu, porque não estava no Bloco de Esquerda em Torres Vedras em 2017, mas irá outro representante, alguém das listas, ainda não está decidido quem irá amanhã, mas em relação ao 25 de Abril, eu sei que sou um privilegiado por ter nascido depois do 25 de Abril, mas no entanto posso lhe dizer, e posso dizer a todos que nos estão a ver, que para mim é um dos dias mais importantes
do ano. Então porquê? Porquê? Há uma razão especial? Eu acho que temos que agradecer todos os dias a todas as pessoas que lutaram contra o fascismo e que continuam a lutar por uma sociedade mais igualitária, mais justa, com um Estado social forte, que proteja quem vive do seu trabalho, que proteja as pensões. Isso é essencial, continuar a lutar pela liberdade, pela diversidade, pela individualidade de cada pessoa. Acima de tudo, o 25 de Abril é isso mesmo, é festejar aquilo que foi conquistado, é respeitar todas as pessoas que passaram a sua juventude e a sua vida adulta a lutar por aquilo em que acreditavam, que era um mundo diferente, e de certa forma acho que conseguiram com a revolução do 25 de Abril, e acho que temos que agradecer, nomeadamente os mais jovens têm que agradecer aos seus pais, aos seus avós, a todas as pessoas que lutaram e, como é óbvio, continuam à luta, não é verdade? Esses são os valores e as causas. Normalmente a área do Bloco é associada muito mais a causas do que uma grande ideologia. Isto Sim. também tem alguma verdade, ou não? Sim. Muito de causas específicas. No 25 de Abril. Isso que o Alexandre acabou de falar são causas também, não é? E são causas que vocês, Bloco, defendem muito, claro. muito de forma arraigada e dando muito valor a essas coisas. Por exemplo, em termos das pessoas, o fim-capé que fizeram com a subida foi salários, não foi agora salários, pensões. Eu estou a tentar visualizar o que Catarina Martins disse na altura em que formaram um governo com o PS e com o PCP. Não, apoiaram um governo do PS, mas foi uma das grandes questões que foram colocadas. É muito importante para vocês isso. Sim, é bastante importante, até porque em 2015, quando se formou este governo minoritário do Partido Socialista, era necessário combater a política de austeridade da direita que destruiu o nosso país durante 4 anos. Aliás, foi exatamente esse governo que me meteu na política, porque aliás, até posso dizer que foi o Passos Coelho e o Paulo Portas que me puseram na política, essencialmente por ver tanta injustiça no nosso país e tanta desigualdade. Mas, para responder à pergunta, acho que foi muito necessário esse acordo da geringonça, neste caso, e que o apoio do Bloco de Esquerda e do PCP e do PEV ao Partido Socialista foi essencial para conseguirmos melhorar as condições de vida de quem vive do seu trabalho, para melhorar as pensões, para recuperar alguns rendimentos que as pessoas perderam no período da Troika, essencialmente. Mas o período da Troika foi um período extremamente complicado e tínhamos algumas obrigações. Aliás, nós vimos de um governo de Sócrates, não estou em erro, Sim. em que entre uns e outros o país ficou muito mal. Depois, com a conjectura internacional também, isto ficou complicado. Algumas das coisas não se terão devido também a isso, não terão sido obrigatoriedades, ou o Alexandre e o Bloco acham que não deveriam ter sido as pessoas a pagar isso e deveriam ter sido outros a pagar isso. O que é que vocês acham? Eu acho que as pessoas por vezes têm a percepção de quem realmente fez a crise. Quem fez a crise? Realmente, não, tenho quase a certeza que não é quem vive do seu trabalho e quem ganha 600 euros ou 500 euros por mês. Portanto, estar a acusar e estar a produzir pobreza a quem vive do seu trabalho, neste caso, acho que é altamente... por exemplo, vejamos a questão da dívida pública, é só um exemplo. As pessoas não têm a percepção de onde é que vem, como é que a dívida pública tem crescido. São as pessoas que ganham o salário mínimo que fizeram a dívida pública. Quem foi? Qual é que é a auditoria? Existe alguma auditoria à dívida pública para realmente apurar as responsabilidades de quem é que realizou a dívida pública? Que vejamos a questão dos crimes económicos, de todas as falências dos bancos que afetaram imensamente então, os contribuintes. Os bancos em Portugal não faliram.
Não faliram porque o Estado está lá para resgatar e para injetar dinheiro quando é necessário. Ou seja, nós nacionalizamos os prejuízos e não nacionalizamos os lucros. É isto que tem sempre acontecido, no caso do Novo Banco, no caso do Banif, o mais recente, em que 3 mil milhões do Estado para o Santander comprar o Banif. Ou seja, nós nacionalizamos sempre aquilo, prejudicando sempre os contribuintes, ou seja, os prejuízos, e os lucros, que já é uma coisa, um fantasma comunista, que é nacionalizar os lucros, já ninguém quer fazer. Então é por isso, está aí, reside aí, na vossa opinião, o principal problema. Já agora, uma pergunta e uma curiosidade que eu tenho. Como é que o Alexandre Fernandes aparece a lutar por estas causas, aparece no Bloco, não à frente do Bloco, claro, e foi para eleições com certeza, mas como é que aparece no Bloco? Isso é alguma coisa de família, já é uma coisa anterior, já está enraizado, foi por uma questão contestatária? Agora é uma curiosidade minha, não é? Como é que o Alexandre aparece no Bloco? Já me disse um pouco também, foi por causa do Passos Coelho que o levou a ir para o Bloco, mas há que ver, há qualquer coisa a mais pelo meio, ou não? A minha mãe, quando eu era pequeno, a minha mãe diz-me, aliás, que eu defendia sempre os mais fracos. Os mais fracos que eram normalmente as pessoas mais gordas, que eram gozadas, as pessoas que não se inseriam, por exemplo, ou os rapazes não gostavam de futebol, ou as raparigas que gostavam de vestir de roupas largas. Mas futebol é bom. Não? Eu não gosto de futebol. É uma provocação. Eu sei, sim, eu não gosto de futebol. Acho que é um negócio péssimo. Mas pronto, isto para dizer, em relação a isso, que não existe nenhum historial de política na minha família. O meu pai foi militante do MRPP até ao 25 de Abril e depois acabou por sair porque havia aquele mito que o Partido Comunista queria implementar uma ditadura de esquerda. Isso afastou o meu pai, porque o que eles queriam era liberdade. Eles não queriam o PCP a governar, não queriam ter nada relacionado com a União Soviética. O que eles queriam realmente era que o Partido Comunista, aliás, o que eles queriam era liberdade, era democracia, era liberdade de partidos políticos. Mas pronto, para responder à sua questão, o que me fez realmente entrar no Bloco de Esquerda foi exatamente na minha adolescência, quando eu comecei a ver política, e a começar a questionar, a começar a ter espírito crítico num período da Troika, e não estou a excluir o Partido Socialista disto, porque o Partido Socialista também assinou um memorando da Troika, ok, não foi só a direita, não esquecer, que se o Partido Socialista tivesse ganho em 2011 teria que cumprir o memorando da Troika. Foi realmente a injustiça que estava a existir socialmente e que me revoltava essencialmente, porque eram as pessoas as pessoas mais pobres e as pessoas de classe média que estavam a empobrecer, e haver um primeiro-ministro que dizia que as pessoas tinham que empobrecer, mas não é qualquer pessoa, eram as pessoas que tinham menos, não é as pessoas que têm mais, porque essas pessoas nunca ninguém afeta, não é? Portanto, e até existe um bocado na sociedade que as pessoas, nós criticamos muito mais quem está ao nosso lado, quem está no mesmo patamar que nós, do que as pessoas que estão lá em cima. Nós revoltamos muito mais com o nosso colega, que ganha o mesmo que nós, que chegou atrasado, por exemplo, meia hora ao trabalho, durante 2 vezes por semana, do que o nosso patrão que nos cortou o salário e que nos tirou o subsídio de férias. Portanto, existe um bocado este pensamento na sociedade, que é sempre estar a discriminar e estar sempre... Não existe solidariedade às vezes, percebe? E acho que isso é essencial. Mas pronto, o Bloco de Esquerda é um partido que defende muitas lutas que eu me identifico, embora eu não esteja realmente em todas, mas na questão da ecologia, na questão das minorias, na questão de proteger as pessoas que trabalham, de proteger as pensões, de proteger os estudantes, o ensino, ter uma visão diferente da sociedade, mais democrática, mais igualitária, e é essencialmente isso que me trouxe ao Bloco de Esquerda e à esquerda. E achas e sentiste o sentimento era de que os jovens da tua geração têm exatamente esse sentimento e que estão de forma genérica aliados a esses problemas, estando no Bloco ou não, também têm esse tipo de sentimento, ou esta geração pensa de forma diferente? O que é que sentiste à tua volta? Em quem convive contigo, em quem estuda contigo, em quem
e quem vive contigo, no fundo, sim, não é? Sim. Acho que existe mais sensibilidade por parte dos jovens em relação a algumas matérias sociais, como igualdade de género, que é uma luta do Bloco de Esquerda e não só, de montes de coletivos e de movimentos. Relativamente, por exemplo, houve uma greve feminista no dia 8 de março, que foi muito cheia de jovens, homens, mulheres. A greve climática estudantil também, O que foi a greve climática? O que foi a greve climática? O que foi a greve climática, a função essencial era alertar os governantes que nos governam sobre a crise climática que existe e da importância que é discutir o ambiente nesta altura, porque nós sem ambiente, nós sem um projeto a longo prazo, a curto, médio e longo prazo, aliás, de ambiente e de ecologia, só assim é que nós conseguimos discutir tudo o resto, não é? Para discutir trabalho, para discutir estado social, para discutir tudo mais, nós temos que nos focar primeiro no ambiente, porque sem ambiente, sem um clima favorável às nossas populações, nós não conseguimos fazer nada, não conseguimos sobreviver, não conseguimos viver. Ou seja, sem mundo, se não tivermos um Exato. mundo, não vivemos. Se não tivermos um mundo diferente a nível ambiental, como é óbvio, não vamos conseguir discutir mais nada. Estamos numa altura também, numa fase, isto agora não só aqui em Torres Vedras, agora vamos sair um pouco de Torres Vedras, vamos passar um pouco mais para alargar os nossos horizontes. Eu sei que também tens falado sobre isso, né, em diversos sítios onde tens escutado. Uma das vossas preocupações são as eleições europeias que agora se aproximam, que estão aí, e o aparecimento de novos partidos. E tudo isto, as eleições europeias, e separando as coisas, e os novos partidos são coisas boas ou são coisas más? Qual é a tua opinião? Para a democracia são sempre bons, quanto mais partidos melhor, na minha opinião. Mas temos que falar que tipo de partidos é que queremos e que tipo de partidos é que realmente são precisos na sociedade portuguesa. Nas eleições europeias, que são as próximas eleições no próximo dia 26 de maio, são eleições que eu penso que até vai haver um recorde de partidos a concorrer. Quem é a vossa candidata? Marisa Martins? Marisa Matias. Sim. Marisa Matias? Sim, em primeiro lugar vai a Marisa Matias, em segundo o José Guilherme Guzmão, que são as primeiras pessoas que estão na lista para as europeias, que são duas pessoas muito competentes e que tenho a certeza que, se forem eleitas, vão fazer um excelente trabalho na Europa. Mas para falar sobre a questão dos novos partidos, nós temos dois partidos que eu queria realmente falar, que é o Aliança, que vai concorrer pela primeira vez em eleições, e é um partido que eu acho curioso, porque o ano passado, como sabemos, é de Santana Lopes, e achei curioso que o ano passado o Santana Lopes concorreu à presidência do PSD com o Rui Rio, como se deve recordar, e perdeu as eleições, e meses depois estava a criar um novo partido. Ou seja, ele tinha um projeto político para o PSD, e o facto de não ter ganho, ele desistiu completamente do PSD e fez um novo partido. Ou seja, acho que dá para ver o caráter político. Ou seja, criou um novo partido com dissidentes do PSD a defender. Não tem uma visão muito diferente do PPD-PSD, e foi exatamente isto que aconteceu. Quer dizer, dissidentes do PSD que fizeram um novo partido, porque é o que dá a possibilidade ao Santana Lopes de voltar a ser, aliás, deputado da Assembleia da República, porque é o que ele vai querer ser. E é um partido que, pronto, de direita, tem toda a legitimidade para o ser, e recordo aqui as palavras do Paulo Bento, que foi um dos seus entrevistados há pouco tempo, que é um partido liberal na economia, tudo bem, mas tudo bem no sentido que entendo que o seja, mas conservador nos costumes. E eu gostava de alertar realmente para isto. O que é ser conservador dos costumes? Se faz sentido ser conservador nos costumes em 2019, com tantos avanços sociais que nós temos tido, o que é ser conservador? É voltar para trás, regredir? Faz algum sentido em 2019? Eu penso que não foi bem esse o sentido que o Paulo também quis dar às palavras. Não, eu estou a questionar o que é ser conservador, se faz sentido ser conservador nos dias de hoje. Uma das coisas que as pessoas que defendem uma sociedade conservadora nos costumes é essencialmente porque agora
estes jovens não respeitam. Ser conservador é respeitar o outro. E que quem não é conservador é não respeitar as instituições ou é não respeitar os valores da sociedade patriarcal. Portanto, faz alguma confusão. Sim, alguma confusão. Sim. Falaste de um outro partido, como é que é? Chega, não é? Sim, não tinha falado, mas lá, só Chega. Sim. Do Chega, qual é a opinião em relação ao Chega? Porque se ninguém, pelo menos nós, pessoa comum, ninguém sabe bem o que é. Qual é a vossa opinião? A minha opinião, porque a minha opinião é essencialmente que é um partido que está a angariar é um partido apoio. Populista? Não. Sim. Extremamente populista? Sim. Sim. Eles não têm projeto político nenhum. Não conseguem apresentar nenhum projeto político de alternativa. Eles não têm nenhuma opinião sobre a economia, não têm opinião nenhuma sobre o Estado Social, simplesmente têm as suas bandeiras populistas na questão de atacar os ciganos, são ciganofóbicos. Sobre a questão dos imigrantes... Estás a referir isso por causa do problema que o líder deles teve em Loures, por exemplo, onde foi... Por alguma razão ele saiu do PSD. Portanto, ele quis encontrar um espaço em que exista realmente alguma consolidação do que ele realmente defende. Como a questão da prisão perpétua que defende, como defende a castração química, como defende... coisas completamente desadequadas ao tempo em que vivemos, quer dizer, acho que não faz sentido nenhum de estar a regredir tanto e tem até um teor um pouco, tem alguns traços fascistas, pelo facto de não respeitar a diversidade e não respeitar a individualidade de cada um. Como é óbvio, é contra o casamento homossexual, é contra o aborto. Ou seja, eu acho que não é aqui que temos que... Em tua opinião, representa algum perigo para a democracia? Ou não? Nós estamos numa democracia razoavelmente consolidada, onde penso que mesmo esse tipo de opiniões, como referistes, não serão tão perigosas quanto isso. Ou pensas que será perigoso para a democracia? Eventualmente, não. É uma questão de ideias, uma questão de opiniões, não, se é que as há. Não será mais por aí? Não, ideias todos temos e, como é óbvio, acho que nenhum partido político neste momento é perigoso, mas se existir uma eleição por parte do André Ventura, acho que sim, é perigoso. E já nos basta o André Ventura como comentador futebolístico, não é? Ou não? Sim, sim. Não, já basta ele aparecer na televisão. Já é suficiente. Já é uma pessoa simpática, à maneira dele. Agora estou a ser uma pessoa simpática para com o André, também não sou do clube dele, por isso às vezes não gosto dos comentários, mas pronto, acho graça. Alexandre, estamos a chegar ao fim do nosso tempo. A conversa, embora seja a primeira e se alongar, queres deixar uma última mensagem para os jovens, sobretudo, e para os jovens aqui de Torres Vedras, porque para os mais velhos depois vamos mais à frente, e outros programas. Uma mensagem muito especial para quem faz o favor de nos estar a acompanhar e a ouvir nesta quarta-feira, e ouvir as opiniões do Alexandre também. Ok. A minha mensagem para os jovens é essencialmente terem a percepção que existe ainda tanta desigualdade no nosso país e que temos de ter espírito crítico para as combater, independentemente do partido político em que estejamos. Temos que estar alerta e ter espírito crítico para o que está a acontecer à nossa sociedade, que o conformismo não é a solução para realmente conseguir conquistas para os nossos concelhos e para o nosso país. Também ter alguma sensibilidade para a questão eleitoral. Nós temos eleições europeias no próximo mês, que são eleições muito importantes para a União Europeia, nomeadamente quando estão a crescer na Europa partidos populistas de extrema-direita e fascistas, e temos... O meu apelo vai relativamente ao voto, porque as eleições europeias, não só em Portugal, têm uma grande abstenção.
cerca de 70% em 2014 e provavelmente também vai ter maioria absoluta de abstenção, e é de facto convencerem também votarem, convencerem os pais, os amigos a terem consciência política e consciência ideológica e que votem. Não estou a dizer para votarem no partido em que eu estou, mas que tenham a atenção de ler os diversos programas eleitorais, que ouçam as campanhas, que vejam as campanhas para depois decidirem. E por fim, se ainda tiver tempo, dar importância e ler essencialmente histórias sobre o 25 de Abril e sobre o período que sucedeu ao 25 de Abril, porque existe muito preconceito em relação a ele, ao PREC, neste caso ao processo revolucionário em curso, que leiam, que estejam a par do que é que foi o 25 de Abril e que valorizem as pessoas que lutaram por uma sociedade que nós temos agora o privilégio de viver, uma sociedade democrática, e que temos que lutar sempre para que ela continue, para que ela não regrida, como disse há pouco, que não seja conservadora, que o caminho é para a frente e nós temos que respeitar todas as pessoas, independentemente do que elas são, da sua orientação sexual, da sua idade, do seu género, da sua raça, e acho que este é que é o caminho. O caminho a seguir. O caminho a seguir. Alexandre Fernandes, obrigadíssimo por ter estado connosco. Muito mais haveria a dizer, mas isto é uma opinião, a opinião de Alexandre Fernandes, esta semana aqui na RTVO, com o apoio da revista Festa, como é evidente. Na próxima semana teremos uma outra opinião, mas o Alexandre fará o favor de estar connosco para nos dar novamente mais opiniões sobre o que se vai passando no nosso concelho, na nossa região, no nosso país ou pelo mundo, sensivelmente daqui a um mês. Por isso, não se perca, esteja connosco, nós temos todo o prazer em tê-lo connosco e em estar consigo. Até para a semana que vem. Obrigado. Constantinos, um bacalhau cheio de história e tradição. Desfrute da qualidade e do sabor de um bacalhau de respeito e de excelência. Constantinos, sabor e tradição.
Colchões Bom Repouso. Há mais de 50 anos a cuidar do seu sono e descanso.